Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Estava conversando com meu amigo Renato, que ele tem um canal muito legal aqui no YouTube, recomendo para vocês, vou deixar aqui para vocês o nomezinho do canal dele bem certinho para vocês conhecerem lá, vale muito a pena, ele fala muito da questão de técnicas de projeção astral, das experiências dele, etc. É muito legal. Bom, mas eu estava sem gravar, já fazia uns 3 meses, né? E estava um pouco procrastinando para gravar alguma coisa. Quando comecei a conversar com o Renato, nós estávamos trocando algumas ideias, nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente chama de Espiritualidade entre Amigos, que nós reunimos algumas pessoas mais chegadas e a gente conversa aí sobre espiritualidade no geral. E tem ali o Augusto Acadroli, tem o Alexei Bueno, o próprio Renato, né? E ali, né, vários outros que a gente troca ideia, o Júlio Sacracento, que a gente vai trocando ideias ali no grupo e surge às vezes algumas coisas bem interessantes que a gente pode conversar aqui no canal. Uma dessas coisas que estávamos conversando, eu e o Renato, foi sobre uma parte de um livro que eu estou lendo sobre sonhos, que é da religião Ekankar. A religião Ekankar, para quem não conhece, dê uma procuradinha aí, eu fiz um vídeo falando sobre o Ekankar. É uma religião estadunidense, dos Estados Unidos, que ela foi criada pelo Paul Twitchell, que foi considerado, como eles chamam de o primeiro Mahanta ali dessa nova era. E Mahanta seria como um mestre para eles, tá? Eles têm essa ideia do Mahanta, que ele é um mestre físico, sempre tem que ter um, quando esse desencarna, eles elegem um outro para dar continuidade nos estudos, dar continuidade para levar adiante essa religião. Ela é muito semelhante a uma ordem esotérica, essa religião, tá? Com a diferença que eles consideram religião porque eles têm um livro que para eles é o livro principal, né? E tem algumas normas ali, etc. E eles então é chamado de religião lá nos Estados Unidos, né? Porém, é pouco conhecido fora dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos alguns praticantes que são antigos nesse estudo aí, que me introduziram, né, nesse estudo. E eu acho muito interessante o Ekankar. Não que eu concorde com tudo que está lá, e isso não acontece com nenhum lugar onde eu vou, porque como filósofo eu tenho que ter as minhas críticas, né? Então eu não concordo com tudo que está lá, obviamente, mas a gente sempre aprende muito quando a gente se coloca à disposição de aprender, né? De aprender um pouco mais. E eles têm um estudo fundamental, eles recebem livros, a gente recebe livros, é um livro por ano que a gente recebe, que contém mensalmente uma lição, né? Uma lição por mês. E essas lições mensais, elas trazem sempre práticas para serem feitas durante esse mês que você vai passando. E isso é muito legal, porque eles te colocam não só na parte teórica, etc., mas te colocam na prática mesmo. Porque o Ekankar ele é um caminho interno. Então, de nada adianta você ter um conhecimento externo e não ter aquele conhecimento interno que realmente vai transformar a sua vida. E esse é o forte, penso eu, do Ekankar, porque eles não são muito daquele estudo mais profundo, sabe? Mais filosófico, etc. Mas sim da prática mesmo e de colocar principalmente o amor em ação no seu dia a dia. Bom, eu estou agora indo para o terceiro ano ali na religião Ekankar, e no primeiro ano é um ano que é muito mais introdutório, né? E o segundo ano a gente já começa com práticas para sonhos. O terceiro ano agora que eu estou entrando é o livro 2 de sonhos, e aí depois entra o que se chama de Soul Travel, que é a viagem da alma, né? E assim vai indo. E essa prática de sonhos que foi feita nesse ano que eu participei, o segundo ano, todo ele foi feito só com práticas de sonhos, ela é uma prática muito legal que te leva a entrar em contato com planos superiores e entender também a mensagem por trás dos sonhos, né? Eu acho muito interessante.
E foi essa conversa aí, falando com o Renato sobre essa questão de sonhos, ele me relatou uma experiência que ele teve e que, ao trazer a rememoração dessa experiência, ele não conseguiu trazer totalmente essa rememoração, né? Ela veio picoteada e com algumas simbologias, tá? E eu também acabei falando para ele ali, contando de um sobrinho meu que também teve uma experiência com uma pessoa muito querida que tinha falecido, e essa pessoa passou uma informação muito importante para ele comprovar a existência daquela experiência, mas ao retornar, a informação veio quebrada e veio faltando uma parte essencial que ele ouviu lá no plano astral, mas ao trazer para o físico ele não conseguiu. E aí ficou cortada a comunicação, né? E ele não conseguiu, então, ter essa comprovação que ele queria tanto. Mesmo assim, impactou muito ele essa experiência, né? E, claro, eu, obviamente, com muita frequência tenho experiências que, às vezes, a informação vem picoteada, vem quebrada, você não consegue trazer toda a informação do astral. E essa foi o tema principal da nossa conversa. O porquê que a informação ela vem picoteada, né? Por que essa informação ela não vem completa para nós? E aí, eu lendo o livro, é uma coisa bem de sincronicidade, né? A gente conversando com ali, me surge na leitura essa informação. No Ekankara a gente chama isso de a comunicação divina, a linguagem divina, né? Que nos traz informações do nosso dia a dia, né? Através de insights, né? Você pega um trecho de um livro, encontra o que você estava buscando, né? Você vê algo na rua e encontra uma resposta que aparece para você daquilo que você estava se questionando. E nesse caso foi bem... nós estávamos conversando sobre essa questão aí da rememoração dele, e eu estava estudando uma partezinha do livro, e surgiu justamente essa questão, né? Justamente essa questão do porquê a gente não consegue trazer essas rememorações completas. E no Ekankar, eles falam de um sensor, né? Nós temos a nossa visão espiritual. Eu vou colocar aqui com as minhas palavras o que é dito lá pelo Ekankar, mas que bate muito com o que eu penso também, né, que eu concordo. Então, a gente tem o olho espiritual, digamos assim, que é a visão astral, eu não diria visão astral, pensando pelo lado do Ekankar, seria uma visão espiritual, porque, passando um avião aí, vamos esperar passar um avião, né, para não afetar o áudio. Então, eles dizem o seguinte: nós temos nosso ouro espiritual, eu estava falando ali para vocês, né? E eu falei ali em uma visão astral, mas não é uma visão astral, ela vai além porque ela engloba também, além do corpo etérico, né, do duplo etérico, ela engloba o astral, ela engloba o mental, causal e assim por diante, tá? Todos os corpos. Então, é uma visão espiritual, tá? Que não se limita somente ao astral. Bom, essa visão espiritual, ela nos permite, então, interagir no plano espiritual, ver as coisas do plano espiritual, né, estar ciente daquilo que acontece no plano espiritual. Porém, quando nós retornamos para o nosso corpo físico denso, eles nos explicam que há como que um filtro, eles chamam de um sensor, tá? É como, como se a gente tem um circuito elétrico, tá? Nós temos a chave, o interruptor que liga e desliga, que faz passar esse circuito. Nós temos ali um resistor, né? Que para onde vai passar a corrente, e ele vai controlar essa corrente, né? Quando a gente liga. Tem uma determinada amperagem para que isso ocorra de forma segura, tá? O que acontece? Se passar muita energia, com uma amperagem muito alta, estoura o resistor e para tudo, né? Então, o sensor, ele é mais ou menos assim, ele funciona dessa forma, ele é como um filtro que nós temos aqui no corpo físico, eu diria Blavatsky, o véu de Isis, né?
esse filtro, esse véu, ele nos protege de informações demasiadas que possam vir do plano espiritual quando a gente dorme de noite e tem as nossas experiências, nossas expansões da consciência, saímos do corpo, etc. Então a gente traz essas informações, só que essas informações elas são filtradas para que cheguem a nós de forma que não nos prejudique no nosso dia a dia, tá? Esse sensor não é nenhum ser astral, não é nada físico do tipo, tá? É uma capacidade nossa mesmo de proteção, tá? Da nossa constituição espiritual. E essa capacidade de proteção, então, ela tem essa função, essa é a função dela, de filtrar tudo que vem e passa para o físico para evitar que a gente fique muito desnorteado com alguma informação, para que a gente não fique apavorado, às vezes, com o que a gente possa ver do outro lado, né? Ou a informação que vem para nós possa ser uma informação muito impactante e que vai atrapalhar a reencarnação que nós estamos tendo aqui, que a gente precisa focar nas coisas do físico. Tudo isso, então, precisa ser filtrado. Se não há esse filtro, não há este véu, este sensor, a informação passaria toda ela de uma vez sem filtros, né, na sua pureza, o que poderia levar uma pessoa à loucura, né, uma pessoa que não está preparada para receber as informações poderia se sentir tão impactado, tão chocado com tudo que ele vê, com todas as informações e as verdades de tudo que são passadas pelo plano espiritual, que isso poderia prejudicar essa reencarnação dele, poderia até levar ele a uma instituição psiquiátrica como um louco, né? Imagina quantas pessoas, às vezes, que dizem lá que veem isso, veem aquilo, estão colocadas lá num hospital psiquiátrico, tida como malucas, loucas, etc. E talvez elas só não tenham esse filtro ativado, né? E elas acabam vendo coisas demais, acabam tendo como lunáticas e assim por diante. Então o sensor, a função dele é muito importante. A função dele é filtrar tudo isso e fazer com que a gente veja as coisas de uma forma simbólica, né? Então quando passa pelo filtro, o que ele faz? Ele transforma aquela informação, ele, né, vai dando uma polida naquela informação e nos passa ela em forma de simbologias arquetípicas, etc. A gente sonha, sei lá, de repente do sonho da gente vai ver um livro, vai ver, sei lá, um animal, vai ver uma águia, vai ver que na verdade são só símbolos que nos foram jogados para que fossem mais fáceis de ser assimilados pelo nosso físico, pelo nosso cérebro físico, e até fica, digamos assim, um tanto quanto escondida aquela informação toda ali e protegida, né? De uma forma até ingênua para nós, às vezes, que a gente olha aquele sonho e diz assim, coisas sem importância nenhuma, ou é somente uma limpeza do nosso cérebro, como comumente se diz hoje em dia, né? Nosso cérebro está jogando fora o lixo que fica armazenado subconscientemente de tudo que a gente passa durante o dia, etc. Porém, não é só isso não, gente. As experiências, elas ocorrem lá no plano astral e vêm para cá, e aí, para não nos impactar, elas são filtradas, transformadas em símbolos, distorcidas e etc. E a gente precisa, então, interpretá-las. A psicologia faz muito isso com Jung, né? Eu gosto muito de Jung. Jung, Freud, fazem essa interpretação simbólica desse que eles dizem que vem do nosso subconsciente, né? Bom, isso tudo é muito bom, por um lado, para evitar com que a gente acabe, como eu disse, tendo grandes problemas. Por outro lado, é muito ruim também para nós que estudamos os assuntos da espiritualidade e queremos experimentar determinadas coisas, esse filtro ele acaba, né, nos dificultando, né? Na tentativa de nos proteger, se torna um tanto paternalista, de forma que nos
abraça de tal forma que sufoca, fazendo com que a gente não enxergue realmente o que a gente queria, né? E fazendo com que, então, a gente perca as nossas experiências por falta de entendimento delas. Então, a gente tem uma experiência no plano astral, retorna para cá e vem aquela coisa meio maluca, que você não sabe o que aconteceu. Porque falta você conseguir interpretar aquilo ali, porque o filtro transformou em um símbolo. Então, nós espiritualistas precisamos derrubar este véu de Ísis, como dizia Helena Petrovna Blavatsky, né? Derrubar o véu de Ísis, ou seja, diminuir a proteção deste sensor, como diz o Ekankar, diminuir a proteção desse sensor, para que possa vir de forma mais clara as informações e até de maior quantidade. Obviamente respeitando os limites de cada um naquilo que ele pode suportar e receber de informação. E para isso, claro, a gente faz as práticas espirituais. E por isso é tão importante ter o nosso diário de sonhos. Eu fiz um vídeo sobre isso, até falando do diário de sonhos. Ele é muito importante, porque não é só um diário das nossas experiências, mas é um diário de tudo o que a gente relembra quando a gente acorda de manhã cedo. Então, ao invés de a gente acordar naquele pulo, assim, e ter que sair correndo para ir trabalhar, etc., a gente coloca para despertar o relógio talvez um pouquinho mais cedo, de uma forma mais suave, né? E quando você acorda, você fica um pouquinho na cama relembrando o sonho e já anota ele. Anota ele. Esse simples ato de anotar vai fazendo que o sensor vá relaxando um pouco mais e sentindo que ele pode liberar mais informações para você, tá? Então você vai começar a ter mais rememorações, você vai conseguir trazer de forma mais clara essas rememorações ao longo do trabalho, porque vai afrouxando um pouco as amarras, as rememorações vão ficando melhores, e até nas próprias experiências que nós temos no plano astral, todo esse conteúdo simbólico que às vezes a gente traz, e que a gente tem que cuidar, que às vezes a gente acha que tudo é literal lá no plano astral, né? A gente vê as coisas e vai ser exatamente da forma como a gente viu, mas não, tem muito material simbólico, tá? E quando a gente passa pelo sensor, e essa transformação, né, que é realizada, ela é muito simbólica. Então a gente precisa estar atento às simbologias, o que aquilo quer nos trazer, nos dizer, e aprender a interpretar tudo isso, tá? E para a gente aprender a interpretar, e isso é muito particular, gente, não adianta você ir lá no manualzinho de sonhos, eu sonhei com um avião, avião é isso, isso, isso. Não, pessoal, é muito simbólico, porque, aliás, é muito particular, porque toda essa questão simbólica tem muito a ver com o que a gente entende daquele símbolo, com o que a gente percebe daquele símbolo. Então, a importância de você fazer o seu próprio caminho, você seguir o seu próprio caminho. O Ekankar fala nisso muito, porque nós temos a ideia de um mestre, né? Que nem eu tinha falado, um Mahanta, que eles dizem, que é um mestre que é externo, ele está ali fisicamente, mas ele também é um mestre interno, às vezes assim, que nos ajuda durante as experiências fora do corpo, de expansão da consciência, etc. Tá? E então, com a questão aí do anotar sonhos, tá? De a gente procurar entender o que aquele sonho está dizendo, qual a simbologia por trás daquele sonho, né? Com todo esse trabalho, aos poucos esse sensor vai melhorando. A própria experiência fora do corpo que você tem, você também precisa analisar ela, pensar nela, ver o que está sendo ali simbólico, interpretado pelo sensor, o que realmente é e de fato realmente ali, né? Então é preciso tudo isso. Me lembro de uma experiência que também está aqui no canal do Samael Aun Weor, mestre lá da Gnosis, aonde ele encontra com Eliphas Levi, que depois passa uma mensagem para ele. Procurem aí essa experiência de Samael Aun Weor, o encontro dele com Eliphas Levi.
E vocês vão ver que tem toda uma característica também ali de simbolismo que precisou, depois quando ele retornou, ser interpretada a experiência que ele teve, tá? Então, pessoal, essa questão do sensor que conversamos, eu e o Renato, me fez refletir, né, e pensar, eu vou trazer isso para o pessoal, porque é interessante, é algo que acredito que vai ser útil para as pessoas entenderem o porquê que acontece da gente trazer tudo isso, todos nossos sonhos estão misturados, às vezes, né, confusos, o porquê às vezes nós temos projeções e elas vêm fragmentadas ou nem vêm direito a mensagem que a gente queria, né, a dificuldade, por causa desse sensor, tá? E que a gente precisa afrouxar esse sensor com a prática, anotando os nossos sonhos e tentando entender esses sonhos, ver o que eles estão ao que eles estão te remetendo, o que eles estão querendo dizer, etc. E fazendo disso uma prática diária, né? Anotação de sonhos, uma prática diária. Isso vai fazer que você afrouxe esse sensor e você possa trazer mais rememorações. Porque, na verdade, gente, todos nós saímos do corpo todas as noites, né? A rememoração é que é um grande problema na maioria das vezes. Certo, pessoal? Então fica por aqui este vídeo. Um grande abraço, paz profunda, shalom, shalom.